Alguém te olha com cuidado genuíno, não pede nada em troca, só está lá. E alguma coisa em você se contrai. Não é gratidão que vem primeiro, é um desconforto difícil de nomear, quase uma urgência de recuar, de diminuir o que recebeu, de devolver rápido antes que cobre. Você sorri, mas por dentro já está calculando. O que essa pessoa vai querer de mim? Onde está o custo disso? E se não houver custo nenhum, aí a sensação fica ainda mais estranha. Porque amor sem condição, para muita gente, não parece amor, parece armadilha. A gente fala muito sobre pessoas que não conseguem amar, sobre quem foge, quem machuca, quem some. Mas quase ninguém fala sobre quem não consegue receber. Não porque não queira, mas porque receber dói de um jeito que não tem nome certo. Tem pessoas que passam a vida inteira dando presença, atenção, energia, cuidado. E quando finalmente encontram alguém que devolve isso, sentem culpa. Uma culpa surda, que não tem origem clara, que não se justifica em voz alta, mas que está lá, silenciosa, enquanto alguém os ama. Não é sempre óbvio. Às vezes, parece como excesso de agradecimento. Você recebe um gesto simples e responde com uma dívida enorme, como se precisasse compensar imediatamente, como se o gesto fosse grande demais para ser gratuito. Às vezes, parece como ironia. Você minimiza o que recebeu antes que alguém minimize por você. Não precisa disso. Exagero. Não fiz por merecer. Às vezes, aparece como sabotagem, justo quando algo bom se estabiliza. Você faz alguma coisa que estressa a situação. Não de propósito, mas o resultado é sempre o mesmo. A coisa boa vai embora e você volta ao familiar. E o familiar, mesmo sendo doloroso, pelo menos não assusta. Quem vê de fora chama de insegurança ou de autoestima baixa. Às vezes de frescura, de exagero emocional. Você não consegue aceitar o bem. Você complica o que é simples. E a pessoa que sente isso, engole. Porque tem vergonha de admitir que o amor a assusta. Que quanto mais genuíno, mais desorientador. Que ela não sabe exatamente o que fazer com algo que não tem preço. Mas não é fragilidade, é história. É o sistema nervoso fazendo o que sempre fez: tentar prever o perigo antes que ele chegue. Tem uma pergunta que a psicologia do desenvolvimento faz há décadas. O que acontece com uma criança que recebe amor condicionado? Não amor ausente, não abandono explícito, mas aquele amor que tem regras não escritas, que vem quando você se comporta, quando você produz, quando você não dá trabalho, que some ou esfria quando você decepciona. Essa criança aprende alguma coisa que ninguém ensina com palavras. Afeto tem custo. Você precisa ganhar o que os outros têm de graça.
E essa crença instalada, antes de existir maturidade suficiente para questionar, segue pela vida inteira. A pessoa cresce, encontra alguém que ama sem condição e o sistema nervoso reage em silêncio. Isso não está certo. Você ainda não fez por merecer. Existe um conceito em psicologia chamado de congruência relacional. Ele descreve a necessidade que o sistema emocional tem de que o que vem de fora combine com o que está instalado por dentro. Quando alguém cresce acreditando, conscientemente ou não, que o amor exige esforço, que o pertencimento precisa ser conquistado, que cuidado gratuito não existe, um amor simples, limpo e presente não parece paz, parece erro, parece que a outra pessoa ainda não conheceu tudo, que quando conhecer de verdade, vai embora. Ou que existe alguma dívida emocional invisível que ainda vai precisar ser paga. Então surge a distância, ou a ansiedade, ou a hipervigilância constante, esperando a decepção. Às vezes, a pessoa oferece muito mais do que recebe, tentando equilibrar uma balança imaginária. E tudo isso é a culpa funcionando como proteção. A mente tentando antecipar a dor antes que ela aconteça. O preço disso não aparece de uma vez. Ele aparece aos poucos, na incapacidade de descansar dentro de um relacionamento, na sensação de precisar estar sempre útil, sempre necessário, sempre justificando porque merece permanecer ali, na dificuldade de pedir, no desconforto físico quando alguém cuida sem esperar nada, na estranheza de ser tratado com gentileza. Tem pessoas que nunca conseguem simplesmente ser amadas em silêncio, que precisam transformar amor em tarefa, em função, em prova constante. Porque existir no afeto de alguém, sem fazer nada, parece excessivo. E o que vai desaparecendo, devagar, é a capacidade de simplesmente estar, de receber sem contabilizar, de ser cuidado sem dever, de confiar sem esperar o golpe. Aqui está a tensão real. Quem sente culpa quando é amado não quer ficar sozinho. Quer conexão, presença, pertencimento, como qualquer ser humano. Mas aprendeu que desejar isso é perigoso, que demonstrar necessidade abre espaço para abandono, que amor recebido pode ser retirado a qualquer momento. Então, acontece algo profundamente humano. A pessoa deseja amor e recua quando ele chega. Pede para ser vista e desaparece quando alguém realmente enxerga. Não porque seja incoerente, mas porque os dois impulsos coexistem. O desejo de ser amado e o medo de depender de algo que pode acabar. E entre esses dois extremos, a pessoa vive. Se aproximando, recuando, tentando de novo. Nunca totalmente dentro, nunca totalmente fora. A culpa que aparece quando alguém ama você não significa que você não merece esse amor. Significa apenas que uma parte sua ainda acredita nisso. E essa parte foi formada há muito tempo, em circunstâncias que ninguém escolhe,
com os recursos emocionais que existiam naquele momento. Isso não é defeito de caráter, não é fraqueza nem imaturidade emocional. É o sistema nervoso repetindo o que aprendeu: proteger antes de sofrer. O problema é que ele protege tão bem que começa a proteger também das coisas boas, da presença que não cobra, do afeto que não desaparece, do amor que realmente não tem preço escondido. E aí surge uma prisão silenciosa, segurança contra o perigo, mas distância do amor também. Não existe um momento exato de virada, não acontece de uma vez, não nasce de uma única decisão. É algo mais lento, mais discreto, mais honesto do que isso. E perceber, na próxima vez que alguém fizer algo por você, sem pedir nada em troca, que o desconforto sentido talvez não seja intuição, talvez seja história. É entender que a balança que você tenta equilibrar talvez exista apenas dentro de você. É permitir, talvez pela primeira vez, que alguém permaneça presente, sem que seja necessário conquistar essa presença o tempo inteiro. Não porque finalmente surgiu a certeza de merecimento, mas porque, por alguns instantes, parou a tentativa de provar o contrário. Isso não é cura, é só o começo de um caminho longo, mas é real. E às vezes, 1 centímetro já basta para sentir a diferença entre prender a respiração e respirar. Winnicott, psicanalista britânico, escreveu certa vez que a capacidade de estar só se desenvolve na presença de alguém, que aprender a confiar no mundo começa quando existe a experiência de não ser abandonado no momento em que se deixa de ser útil. Muita gente nunca viveu isso e então passou a vida inteira construindo uma versão de si que nunca precisa de nada, que sempre entrega mais do que recebe, que sente culpa quando alguém simplesmente permanece. Se alguma parte desse texto parece familiar, não existe obrigação de resolver tudo agora. Mas talvez exista uma pergunta importante. O que mudaria se você realmente acreditasse que esse amor não esconde armadilha? Não o que você falaria, não o que devolveria, o que mudaria dentro de você. Porque talvez a resposta dessa pergunta revele mais sobre quem você é do que tudo o que precisou mostrar até hoje. E talvez exista um momento em que você percebe que ser amado nunca deveria parecer uma dívida. Se isso fez sentido para você, a gente continua no próximo.